Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este evento que ahora iniciará en unos segundos. Si me permiten, aprovecho a hacer una breve introducción comentándole las novedades que tiene la Asociación de Ingenieros Estructurales. Como siempre, a los no socios los invitamos a asociarse y así disfrutar o beneficiarse de los descuentos para los cursos que la AIE va efectuando a lo largo del año. El próximo evento que tenemos organizado, además de los cursos on demand, que pueden verse en la pantalla de la AIE, es una charla a realizar el 31 de agosto, similar a esta, o sea, gratuita, a cargo de la empresa ATEX, y hablará sobre la tecnología de encasetonados. Bueno, la presentación de hoy, como ya saben, a cargo de Penetron, nos hablará sobre estructuras estancas sometidas a cargas de acuíferos, losa de supresión con aditivos cristalizantes. La misma será a cargo del ingeniero Emilio Takashi. Diferenciándonos sobre el ingeniero que la presentará, se especializa en productos químicos para la construcción hace más de 25 años. Adquirió una larga experiencia técnica, practicada en obras de edificios, infraestructura, túneles, represas, puertos y puentes e industriales. Es ingeniero civil de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y se informó en ingeniería de hormigón durante 2 años en Japón, en el programa de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, y posee un máster en Ciencias del Instituto Tecnológico de Aeronáutica, en San José dos Campos, Brasil. Hoy está doctorado como investigador de aditivos cristalinos antimicrobianos, también en el ITA. Pero antes de darle ya entrada a su presentación, no quiero dejar pasar la invitación a las próximas jornadas estructurales que se realizarán en Rosario, Santa Fe, los días 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Como saben, las jornadas son la estrella de las presentaciones que organiza la Asociación de Ingenieros Estructurales, y este año además tienen una gran novedad porque serán en modo virtual más presencial. Toda información adicional la pueden encontrar como siempre en nuestra página. Bueno, si te parece ya le doy entrada al ingeniero Emilio Takashi. Ya dejo de compartir y inicia su presentación. Muchas gracias a todos. Como siempre, al finalizar la exposición, se podrán leer las preguntas que vayan escribiendo en el chat. Hasta luego. Perfecto, Juan. Muchas gracias a todos. Un momento para compartir mi pantalla. Perfecto, muchas gracias para las personas de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Argentina. El tema de hoy sería una microcharla sobre las estructuras estancas sometidas a cargas de acuíferos. Este es un tema donde estamos utilizando los aditivos cristalizantes para la estanquidad de losas de sobrepresión acá en Brasil, en diversas proyectos acá en lo sur. Lo que gostaria de compartir nuestras experiencias en estos tipos de proyectos. Lo creo que Juan me diste mi mini currículo. Lo creo que lo punto importante es que soy secretario de un comité técnico, lo CT 501, que es sobre la estanquidad de las estructuras de hormigón, una iniciativa de lo Instituto Brasileño de Concreto y el Instituto Brasileño de Impermeabilización, que es lo que tenemos la intención de publicar una normativa sobre estanquidad de estructuras de hormigón para el próximo año. Estamos acumulando muchas tecnologías, principalmente las tecnologías que tenemos utilizados acá en Penetron, en todo lo mundo. Penetron tiene una experiencia en 104 países por el mundo. La idea hoy es la utilización de
de las propiedades de estanqueidad, ¿no? Para que tengamos estructuras de subsuelo estancas, ¿no? En este caso existe un elemento estructural que llamamos losa de supresión, que es una utilización muy intensiva acá en Brasil para que podamos utilizar lo espacio, las áreas de los subsuelos. En este caso, existen una serie de motivos que se utilizamos para que no tengamos, por ejemplo, las infiltraciones de la agua por las losas, por las interfaces entre las paredes y los pisos de las losas, las infiltraciones por las paredes y también los pozos de elevadores también son puntos donde es muy importante que tengamos la estanqueidad. Entonces, lo iremos focar en cuál tecnología, cómo se utilizamos la tecnología de los aditivos cristalizantes para este tipo de estructura, algunos parámetros de factores de seguridad para que podamos entender mejor cómo es necesario tener un factor de seguridad más yo diría, más propicio para este tipo de estructuras y también poder colocar un poquito de nuestras experiencias que utilizamos alrededor del mundo, ¿no? Estas son algunas de las experiencias que tenemos con la utilización de esta tecnología. Este es el Museo de Amanhã en Río de Janeiro, donde la losa de subpresión se utiliza los aditivos cristalizantes para que tengamos un ambiente estanque donde tenemos los museos, las obras de arte, ¿no? Este es un museo muy bello porque es un proyecto del arquitecto Santiago Calatrava, ¿no? Y tenemos también un espelho de agua también para que también fue utilizar la misma tecnología, ¿no? Este es el Museo de Imagen y Sonido, también en la playa de Copacabana, donde se tiene también una importante arquitecta Diller Scofidio de Renfro, ¿no? Donde también se tiene una losa de subpresión con 1 metro de espesor, ¿no? Donde se tiene toda la estanqueidad de esta estructura también. Y utilizamos una serie de otros elementos, otros detalles constructivos como fita hidroexpansivas, la aplicación de mortero de fraguado rápido, ¿no? Y también algunos cristalizantes que se utilizan por pintura, por ejemplo. Entonces, esas son algunas aplicaciones. Otra aplicación es donde también existe la utilización de esta tecnología en un concreto que llamamos concreto autocicatrizante o concreto autosellante, ¿no? Que es una característica donde utilizamos una serie de tecnologías y lo aditivo cristalino tiene una importante función que llamamos efecto autocicatrizante o efecto autosellante o también efecto autorreparable. Este es un ejemplo de una losa de subpresión donde la propia estructura, ¿no? El proyecto del subsuelo que está dentro del mar, ¿no? Este es un edificio Adelaide en la ciudad de Salvador, en Bahía, donde se tiene 4 metros abajo del nivel del mar, donde se tienen los coches, ¿no? Los estacionamientos, que se utilizan solamente de la estanqueidad de un concreto con aditivos cristalinos, ¿no? Esta tecnología, ¿no? Que tenemos desarrollado acá en Brasil ganó un premio en 2018 como un sistema constructivo de subsuelos estanques y losas de subpresión, como un premio da Câmara Brasileña da Indústria da Construção pela sua inovação e pela sua questão de sustentabilidade na categoria de sistemas construtivos, né? Este é um exemplo de um projeto que também se foi feito na losa de subpressão em Brasília, né? Então, esse tipo de projeto se espalha muito em todos os países. Então, o ponto mais importante é que o concreto é estanque. Não é necessário nenhum sistema de bombeo do manto de freático, de la agua del manto freático. No hay ningún custo también de mantenimiento de bombas, de generadores
né? Este é o ponto muito importante para a sua sustentabilidade, né? O outro ponto muito importante também é que como se não se tem, o sistema prevê que não se tem o bombeio da água, o bombeio permanente da água, né? Não se tem outro efeito que chamamos, né? La interferência de los aquíferos, né? Porque podemos mostrar nesta foto, né? Acá os diversos edifícios que estão ao redor deste parque, do que chamamos Parque Flamboyant, na cidade de Goiânia. Em dado momento, o fluxo do bombeio da água era tão grande que a água do lago do parque se acabou. Então, a Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia se propõe a colocar uma lei, um projeto de lei em 2007, onde se proibir a utilização da proibição da utilização de bombeio permanente, porque a degradação das águas subterrâneas ao redor das áreas de privação permanente. Então, este é o ponto que foi muito importante também para a sustentabilidade e para a proteção também do meio ambiente, né? Outro ponto também que é muito importante, que o recalque de estruturas em solos blandos devido à barrada permanente do nível freático, né? Esse é o ponto muito importante, que também se evita uma série de questões quando também se utiliza essa tecnologia de subsolos estancos, né? Então, eu creio que o ponto pela inovação, pela sustentabilidade, é um tipo de tecnologia muito importante que podemos apresentar para vocês neste momento. E eu creio que também, na próxima década, teremos, né, provavelmente a utilização dos coches elétricos. Os coches elétricos teremos eletricidade dentro dos subsolos. Então, neste caso, a estanqueidade será muito mais um requisito exigido, né? Não se pode mais ter infiltrações da água, porque teremos circuitos elétricos com 420 volts. Então, é muito importante que tenhamos e desenvolvamos uma tecnologia de subsolos estanques, principalmente com a utilização do elemento da lousa de subpressão. Nesse sentido, né, mostramos uma apresentação onde se mostra o primeiro bairro Brasília. Brasília, um celeiro de grandes obras que se misturam às construções marcantes da cidade, contribuindo de diferentes formas para o desenvolvimento urbano da capital do país. E uma dessas construções está na região noroeste, rodeada de áreas verdes. É justamente esse local o primeiro bairro ecológico planejado do Brasil. São 20 quadras com 11 lotes, 220 prédios residenciais, 140 edifícios comerciais e áreas exclusivas para a ciclovia. Tudo isso amparado por soluções verdadeiramente sustentáveis. Uma das decisões importantes que nós tomamos no empreendimento com esse cunho de sustentabilidade foi a adoção do sistema Penetron para a questão de impermeabilização. Nós temos uma laje de subpressão, porque o nosso subsolo tem água que daria dentro do nosso terceiro subsolo. Então foi agregado esse sistema de impermeabilização que está tendo um desempenho fantástico. O sistema está muito bem adequado à linguagem que a gente precisa incorporar no bairro. A Penetron Brasil, referência quando o assunto é proteção de estruturas de concreto, está presente em várias fases do empreendimento para garantir a proteção e a impermeabilização das estruturas dos edifícios. É exatamente na etapa do subsolo que se encontra o maior desafio do projeto. Aqui em Brasília, a gente tem um grande problema que é com relação ao descarte de material. Nós não temos um lugar específico para descartar esse material, principalmente para materiais convencionais tipo manta, que é a base de compostos petroquímicos, né? Então isso acaba indo para o aterro sanitário, gerando uma contaminação muito grande. Fomos em busca de um produto que tivesse com esse viés sustentável e achamos o Penetron, que nos deu todo esse suporte, além de ter uma certificação aí de reconhecimento internacional.
Para vencer esses desafios, a solução foi o inovador sistema Penetron White Tank, que tem como grande diferencial possibilitar a estanqueidade do subsolo, reservatórios e poços de elevador durante a preparação dos elementos estruturais de concreto. Isso é possível devido ao processo de cristalização com o aditivo Penetron Admix, que se mistura à fórmula do concreto, além do tratamento de juntas de concretagem e localizado com o Penebar SW e Penecrete Mortar, respectivamente, garantindo capacidade de impermeabilização permanente, mesmo se a superfície for danificada. Autocicatrização por toda a vida da estrutura. Fácil acesso para reparos. E elevada durabilidade das estruturas, conforme a norma de desempenho. O sistema Penetron White Tank está sendo utilizado em todo o subsolo desse empreendimento, como por exemplo, laje de supressão, cortinas de contenção, postes de elevador, reservatórios, tudo isso para ter um ganho de vida útil da estrutura e também da estanqueidade dos elementos aqui do subsolo. Com o sistema Penetron White Tank, a obra também eliminou a necessidade de rebaixar o lençol freático e de fazer a drenagem do subsolo dos edifícios, garantindo uma solução de impermeabilização permanente, durável e resistente. Tudo isso com acompanhamento constante de consultores e especialistas da Penetron. A equipe técnica da Penetron tem nos dado toda a assessoria que nós precisamos, inclusive nos dias de concretagem das lajes de subpressão, que a gente tem todo o controle de temperatura, controle de umidade, eles estão presentes do início ao fim da concretagem, então tá fantástico esse bate-bola aí. Acesse o site www.penetron.com.br para obter mais informações sobre os produtos que fazem parte do sistema Penetron e encontre outras soluções para o seu projeto. Este es un ejemplo de un proyecto, ¿no? Mas podemos hablar sobre los productos cristalinos que pueden ser los aditivos cristalizantes que se mezclan dentro de lo hormigón, o se puede aplicar también sobre una estructura existente como una forma de pintura, ¿no? Mas lo que podemos decir es que los informes técnicos sobre los aditivos químicos, ¿no? Lo ACI 212-3R, en su capítulo 15, tenemos, ¿no? la introducción de lo que llamamos los productos cristalinos, los aditivos cristalinos que tienen esta capacidad de la resistencia y penetración del agua a baja presión de 100 metros de columna de agua. Entonces, se clasifican como aditivos reductores de permeabilidad sobre condiciones hidrostáticas, ¿no? Que sería en inglés Permeability Reducer Admixture in hydrostatic conditions, de esta forma que llamamos este tipo de aditivos como aditivos PRA, ¿no? Esta característica también tienes la cuestión de la continua activación de la microestructura durante toda la vida de lo concreto, mejorar de la resistencia a corrosión y la exposición marina, ¿no? Este es lo punto importante porque es un producto también no solamente para la impermeabilización, como también un producto anticorrosivo contra la protección química, contra solos contaminantes o solos con sulfatos o con solos con concentraciones grandes de cloruros, por ejemplo, ¿no? Y este es lo que você pode dizer que esse tem uma redução significativa da alcalinidade também quando se agrega com os materiais cimentícios suplementares também, que tem uma sinergia muito interessante com os aditivos químicos, né? Os aditivos podem estar na forma de polvo, na forma de líquido, ou na forma de pintura, também na forma de polvo, também na forma líquida. Este es el texto, exactamente el texto de la ACI. Existe también la importancia de cuando se tiene ese efecto de autoselado, autocicatrización de grietas o fisuras, ¿no? Entonces, en ese proceso tenemos la ACI 224, ¿no? Donde se habla una serie de cuestiones importantes, ¿no? Sobre los procedimientos utilizados para evaluar las fisuras en lo hormigón y las principales técnicas de reparación de fisuras. Y el autoselamiento de fisuras también se torna
uma tecnologia muito interessante, né? Porque as fissuras, as grietas, né, hasta lá 0,4, 0,5 milímetros são selhadas, né? Principalmente quando se tem na solo úmido, né? Porque a umidade é muito importante para esse processo de autoselhamento, né? Também podemos dizer que para a água do mar ou o spray, né? Lo que utilizamos o WCAX, la abertura la abertura máxima de la fisura de 0,2 ou 0,15 seria o ponto onde se utilizamos esta tecnologia. ¿Por qué se utiliza? Porque temos a carbonatação, los diversos tipos de manifestações patológicas que se agregam diretamente pelas fissuras. Então, quando se tem a carbonatação, temos a entrada do dióxido de carbono que se reagem com o hidróxido de cálcio, formando os carbonatos de cálcio. Este neutraliza o concreto, que diminui a proteção do acero da armadura, né, formando grietas, formando fissuras, né, que se tornam que tornam em risco o nosso hormigão. Também temos os cloruros, né? Também que são outro processo muito mais agressivo, onde os cloruros se penetram dentro penetram pela velocidade do hormigão e tornam uma corrosão que chamamos corrosão por pique, que torna fragiliza a microestrutura de acero e que, neste caso, toda a competência estrutural se perde, se torna uma estrutura mais frágil. No ponto como se funciona o Penetron Admix. Una matriz convencional de concreto tiene una multitud de grietas microscópicas, poros y tractos capilares a través de los cuales penetra el agua. Al aplicar Penetron al concreto, la estructura se va secando gradualmente, aun cuando exista una gran presión hidrostática. Démosle una mirada más cercana para saber cómo funciona. El agua pasa a través de los tractos capilares y las grietas microscópicas del concreto. El ancho de estos poros varía entre 0.1 y 0.4 milímetros. Cuando se aplican los productos Penetron al concreto, se produce una reacción química que hace que estos vacíos y agujeros se llenen de cristales insolubles. El agua no puede atravesar estas formaciones de cristal y por ello el concreto se hace resistente al agua. Como resultado de una compleja reacción química en un proceso osmótico y de reacciones del secado de partículas, los productos Penetron adquieren la capacidad de penetrar profundamente en la estructura del concreto, aun cuando se los aplica desde el lado negativo o contra una alta presión hidrostática. Una vez dentro del concreto, los componentes de Penetron reaccionan con el agua, el hidróxido de calcio, el aluminio y también con otros metales óxidos y sales que contiene el concreto y que se mueven entre los capilares. Como resultado de esta reacción química, se producen formaciones cristalinas que evitan que el agua las atraviese, pero permiten el paso del aire, evitando así que se genere presión de vapor dentro del concreto. En caso de que aparezcan nuevas grietas en la vida del concreto, también aparecerán los cristales Penetron, evitando que el agua encuentre nuevas formas de ingresar. Mientras no se presente agua dentro de las grietas, los cristales Penetron permanecerán inactivos, pero tan pronto como el agua reaparezca, la formación cristalina se reactivará. Además de la protección contra la penetración del agua y los daños consecuentes, Penetron protege el concreto contra varios químicos, ácidos, desechos industriales, napas corrosivas y agua marítima, así también como mejora la solidez y la resistencia al congelamiento del concreto. Esta es una breve explicación de cómo se tiene el beneficio de la tecnología cristalina, ¿no? Lo que tenemos dos propiedades, que es la disminución de la permeabilidad y el aumento de la resistencia, ¿no? También con la resistencia al sulfato, la disminución de la habilidade de autorreparação, né? Então, temos também a diminuição da difusão tanto de cloruro, de sulfato, né? Da resistência a hielo e deshielo, a maior resistência à compressão também,
porque la formación cristalina aumenta entre 5 a 7% la resistencia a compresión, ¿no? La resistencia química a sustancias químicas de pH 3 a 11 y también, en este caso, la consecuente disminución del mantenimiento es mucho mayor vida útil de lo concreto, ¿no? Los productos tienen esta difração de raio X, né, utilizando, mostrando basicamente que existem microcristales, né, por isso que chamamos aditivos cristalinos, que se formam, né, são produtos bastante solúveis que têm o que chamamos substâncias químicas ativas, e o ponto é que é processo, basicamente um processo de nucleação, ¿no? En este caso, tenemos algunas características donde cuando se hace una análisis de fluorescencia de rayo X, ¿no? Mostramos que el producto tiene algunas características donde el calcio y la sílica es influye directamente en el aumento de la nucleación cristalina, la tasa de crecimiento de los cristales. Entonces, estos cristales actúan como semillas de cristales, ¿no? Y también, ¿no?, algunos elementos secundarios que se encuentran en la tasa media, en teor medio, como enxofre, magnesio y aluminio, que es importante para la resistencia química de los productos y también para la compensación de la contracción, ¿no? Entonces, es un punto bastante importante también para que se eviten las grietas, ¿no? Y también tenemos otros casos de otros tipos de elementos como carbono, sodio, potasio, extrancio, ¿no?, que es importante para principalmente lo que llamamos del intercambio doble catiónico, que es la característica que de dispersión debido al aumento de la potencial zeta de los cristales, ¿no? Entonces, básicamente, muy rápidamente, la explicación que damos de cómo se ocurre el efecto de la cristalización profunda de los sistemas cristalinos, ¿no? En este caso es muy importante que possamos integrar este concepto de los aditivos reductores de permeabilidad exatamente pela autodescrição dentro do contexto, né, da tendência global de sustentabilidade, porque temos escassez de los recursos materiais e também uma demanda de uma vida útil maior para nossas estruturas, né? E neste caso, isso influi muito diretamente nos novos modelos de financiamento, né, com uma demanda de uma taxa de retorno das inversões, né? Acho que é importante, né, que é o que entendemos como CAPEX e OPEX. CAPEX es Capital Expenditures, que sería las inversiones en bienes de capitales, y OPEX que sería la Operation Expenditure, sería los gastos de operación y mantenimiento. Entonces, los nuevos modelos de financiación tienen un equilibrio entre CAPEX y OPEX, ¿no?, para que tengamos una idea de que es muy importante que tengamos inversiones de nuevas tecnologías que puedan disminuir los costos, los gastos de mantenimiento y uso y operación. Exactamente lo que mostramos en la ley de CITER, ¿no?, que muestra el equilibrio entre CAPEX y OPEX. Existe los DEVEX, que es Development Expenditures, que seriam despesas em pesquisas de desenvolvimento, que é na parte de CAPEX para que possamos desenvolver novas tecnologias como este concreto autosselhante, né, para que possamos ter novas estruturas cada vez mais duráveis e também, portanto, mais sustentáveis, né? Neste caso, utilizamos muito acá em Brasil a ferramenta dos modelos BIM, né, que são muito conhecidos pelas modelagens paramétricas em 3D, né, mas é muito importante dizer que o BIM tem outras dimensões como o 4D, 5D, que seria o planejamento e a orçamentação, mas o que é importante pela análise financeira de CAPEX e OPEX é o elemento 6D e 6D, que é o importante para a análise de ciclo de vida, na ferramenta 6D, e nos gastos, nas avaliações dos custos do ciclo de vida, que seria o OPEX. Então, temos utilizado muito as ferramentas BIM para se utilizar o CAPEX e OPEX.
E nesse sentido, entramos basicamente na tecnologia dos concretos autosselantes, né? E utilizamos muito um programa de computação chamado CIMA-Pro, né? Que é um programa para que calculemos, evaluemos as huellas de carbono, né? Então, mostramos muito a diferença do concreto convencional com os concretos autosselantes, onde utilizamos como centro os aditivos redutores de permeabilidade por cristalização e exatamente, basicamente buscando a baixa permeabilidade e nas mesclas utilizamos a água livre solamente para suficiente para a hidratação do cimento. A trabalhabilidade, todas essas coisas, utilizamos os aditivos químicos nesse sentido, né? Também maximizamos os contenidos de los agregados gruesos e los agregados finos, né? Para que se diminua bastante a questão do consumo de cimento e a utilização também dessas adições para que tenhamos relações água-cimento mais baixos, concretos com F'C entre 40, 50, 90 megapascal, que é o que utilizamos melhor no comportamento do concreto, né? Também a proteção química, né, proporcionada pelos aditivos redutores, né, para contra os ataques químicos de suelos com cloruros e sulfatos, né, ou águas contaminadas, né? E neste caso também, né, a utilização da autocicatrização para proteção sísmica, né, onde se tem, por exemplo, Chile, México, né, é muito importante a questão sísmica na utilização, né? E neste caso lo chamamos o concreto Wolverine, porque em primeiro momento é um concreto especial, né, quase na ficção científica, onde se tem a capacidade de se autoauxiliar-se, de autocurar-se, né? Então, acá em Brasil, chamamos os concretos de autoauxiliantes como os concreto Wolverine. Num programa de la CI sobre a neutralização da huella de carbono, né? Podemos dizer que estamos utilizando muito a ideia de se rumar para concreto de net zero carbon, né, o carbono zero. Não creio que é processo. O reto é que damos nesse processo em 2050, então temos mais de 30 anos para que possamos ter este concreto zero carbono, mas o que podemos dizer que é um reto global para que em 2005 tenhamos exatamente concreto mais sustentável. Neste caso, em Penetron, temos utilizado muito a utilização do hormigão como sendo o elemento principal para a impermeabilização. Em alguns casos específicos, utilizamos somente a estrutura de hormigão para se reduzindo a utilização de mantas asfálticas, diminuindo bastante a huella de carbono, né? E quando se tem, por exemplo, nas certificações de sustentabilidade, como certificação LEED, né, podemos dizer que ganhamos, né, uma série de pontuações, né, que mostramos nessa tabla, né, mas que se possamos mostrar, né, a questão de não se utilizar os compostos orgânicos voláteis, as questões de diminuir a utilização de materiais que possam contaminar o meio ambiente, né? Acá, pelo próprio programa CIMA-Pro, né, mostramos a emissão específica de CO2 do próprio nosso Penetron Admix, né? Então, se tem algo em torno de 618 gramas de dióxido de carbono por quilo de Penetron Admix. Então, este é o ponto que podemos mostrar. Mas quando também trabalhamos com outros tipos de concreto, por exemplo, um estudo que fizemos com as pessoas da Europa, né? Concreto de classe BS 8300 que utiliza normalmente 330 quilos de CO2. Quando se utiliza no Penetron Admix, podemos diminuir em algo em torno de 8%, né, da huella de carbono, né, utilizando esta tecnologia, né? Quando se fala em ataques de cloruro, por exemplo, né,
podemos ter outras aplicações onde se tem uma diminuição de algo em torno de 9% da huella de carbono quando se utiliza o Penetron de mix. Então, se tem uma otimização, né, quando se mostrou aquela questão de como se desenha uma mescla de concreto autosselante. Como funciona o aditivo cristalino, né? Eu creio que é produto que mostra que é polvo, né? Principalmente polvo que se mescla com a água do amassamento do concreto, né? Então, quando se mostra a aplicação, quando se lança o concreto, normalmente se tem esta coloração verde sobre o concreto, porque este é rastreador químico que mostra pigmento verde, né? Que tem esta coloração, né? Que está dentro do produto. Desde o produto, essa coloração se mostra nos primeiros 30 a 45 minutos e depois se desaparece, não se mancha o concreto, né? Mas o que o cliente tem certeza que este concreto foi aplicado no Penetron Admix, né? Ponto importante quando se aplicamos as questões das lajes de subpressão com os aditivos cristalizantes, buscamos muito a utilização do conjunto, né? É muito importante que se trabalhe junto com o calculista estrutural, né? Ponto importante que dissemos, né, é que utilizamos muito no Brasil é a utilização da designação de armadura superior e armadura inferior. Por quê? Porque temos o efeito de empurre hidráulico, né, da água sobre a louça, né? Então temos a louça e o peso. É muito difícil, né, utilizar os termos que utilizamos muito como armadura positiva e armadura negativa. No caso de louças de subpressão, evitamos de utilizar esta designação de armadura positiva e armadura negativa e sempre utilizamos o termo armadura superior e armadura inferior, porque não sabemos qual seria, né, se o efeito do peso do hormigão é maior que o empurre ou que o peso total do prédio é que se equilibra, né, o empurre hidráulico. Então, este é ponto muito importante que dissemos para que os projetistas sempre se refiram em las louças de subpressão como armadura superior e armadura inferior. Esse não se utilize o termo positivo ou negativo, porque não se sabe para que lado está, né, ganhando o empurre hidráulico. Falando sobre a autocicatrização autógena, o termo oficial acadêmico da autocicatrização é autocicatrização autógena estimulada, porque os aditivos cristalinos estimulam de três formas diferentes a cristalização, né? Existe uma estimulação direta, uma fase prévia ao fissuramento, enquanto existe a hidratação do cimento Portland. Então, se tem cristales com características, qualidades melhores, portanto, se tem cristales com resistências à compressão 5 a 7% maiores, né? E quando depois que se tem a reação, o concreto se endurece. Depois de alguns dias, alguns meses, alguns anos, né, temos no fissuramento. Então, nesta fase posterior ao fissuramento, temos duas estimulações, a não direta e a estimulação indireta, onde a estimulação não direta é sobre o clinker das partículas não hidratadas e subhidratadas do cimento Portland, e a estimulação indireta seria sobre as adições minerais, sobre os materiais cimentícios suplementares como a escória de alto horno, pozzolanas, cenizas volantes, né, ou microsílice, né? Então, você tem essas características exatamente para que tenhamos exatamente a nucleação de cristales das grietas, né? O ponto que se mostra, por exemplo, num trabalho de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, mostramos que gradualmente a formação cristalina vai mudando, reduzindo, diminuindo a permeabilidade e tornando este concreto mais estável, né? Quando se tem, por exemplo, né, a utilização desse produto também, além da implementação, temos, lembrando, o controle da umidade, porque não passa água na forma líquida, mas passa água na forma de vapor.
¿no? Tienes la cuestión de la alcalinidad, porque restaura la pasividad de la armadura. También tiene el aumento de la resistividad del hormigón y la resistividad al ataque químico. Estos son los 4 principios de protección que se utiliza cuando se utilizan los aditivos cristalinos. En este caso, se hace, ¿no? Este es los sistemas donde mostramos exactamente, ¿no? Cuando se tiene los efectos en la porosidad, este es el efecto en la grieta, en la fisura, ¿no? Donde se tiene los procesos de disolución y recristalización. Entonces, en un primer momento, se empieza a esbranquizar la agua porque se tiene la liberación de los hidróxido de calcio, y después, con la formación cristalina, se tiene lo bloqueo de la agua y la cicatrización del selamento de la grieta. Entonces, es un sistema que actúa en la porosidad y también actúa en las grietas, ¿no? Lo punto que se utiliza mucho en un procedimiento de ensayo normatizado, ¿no? Que es un procedimiento normatizado chino, ¿no? Que es GB 18445. Estamos trazando este procedimiento para que podamos normalizarlo en México y también acá en Brasil. Este se utiliza exactamente, ¿no? Cuando se tiene la utilización de la presión en un cuerpo de prueba fisurado, con fisura, y mostramos que un producto sin un proceso no se tiene la reducción de la evasión de la agua, ¿no? Y la idea es que no 8º ciclo se tenga la reducción de pelo menos 80% de la evasión inicial, ¿no? Aquí se muestra una foto de esta microestructura en lo primero ciclo inicial, y se muestra claramente la diferencia de las cristalizaciones após 8º ciclo de cristalización. Entonces, este es un punto bastante interesante, que es un trabajo que la Benítez, la presidente de H, irá a presentar en noviembre junto con Ariel acá en Benetton. Todo esta reducción, esta formación muestra con que el aumento de la vida útil de lo concreto proyectado en algo en torno de 60 a 50 años adicionales, ¿no? Comparado en condiciones de ambiente con cloruros, ¿no? Este sería el efecto que tenía, ¿no? Complementando, se utiliza también, ¿no? Los tratamientos de las puntos de juntas de concretaje, ¿no? Básicamente se utilizando las fitas hidroexpansivas, ¿no? Mostrando cómo se hace ese tipo de trabajo, mas básicamente se posiciona esta fita hidroexpansiva sobre un primer, ¿no? Se cola la estructura. Este material es material que expande en contacto con agua, puede se expandir un poco menos con agua con sal, ¿no? Mas se muestra también la expansión, y cuando se molha dentro de la estructura, se muestra un producto que se expande, preenche todos los vacíos que se pueden encontrar, ¿no? Dentro de esta junta de concretaje, ¿no? Esta es la forma simple de se aplicar el producto, ¿no? Donde se tiene una limpieza previa. Normalmente también se utiliza algunas sustancias químicas como recargadores de superficie, ¿no? Tanto en la forma de spray como en la forma de desmoldante, ¿no? Para que se limpie la lechada de cemento, ¿no? Y después se aplique el primer no paso 2. En este caso se presione la fita, que es material bastante
moldável que, mesmo com as irregularidades do concreto, se molda muito bem, né? A aplicação dela também em implicações é uma coisa bastante importante, é muito interessante que se possa utilizar tanto em juntas horizontais como também em juntas verticais de concretagem, né? Então, basicamente, este tipo de aplicação. Acá mostramos um outro passo importante que estamos definindo em CT 501, é no treinamento de los personales que sejam expertos em concretagem, que chamamos aplicadores white tank, que são as pessoas com essa jaqueta amarillo, né, que controlam a qualidade da concretagem, do lançamento, também os posicionamentos das armaduras, né? Uma das coisas que se utiliza muito é que se concreta em um passo tanto la lousa, o piso, junto com uma parte da parede que chamamos algo em torno de 15 centímetros até lá 1 metro de altura, né? Então, se controla também as temperaturas do hormigão, as temperaturas temperatura do local. A umidade relativa é muito importante, então se utiliza o spray de água para que se controlar o microclima de lançamento do hormigão. Então, mesmo em locais, por exemplo, Brasília é um local onde a umidade relativa é muito baixa, né? Eu creio que é normal que tenhamos algo em torno de 15% a 30% de umidade relativa. Então, nesses casos, é muito importante que se aplique uma névoa de água em spray para que aumentamos a umidade relativa e baixamos a temperatura do ar para que podemos ter, né, o microclima adequado para o lançamento deste concreto. Então, se mostra a ação, né, dessa névoa de água, né? Essa é a pessoa que se faz o que chamamos aplicador white tank. Vocês estão vendo, concreto sustentável, autocicatrizante, onde não existe mais rebaixamento definitivo. Utilizamos esse sistema subsolos distantes, pilar de supressão. Bora concretar! É muito importante se notar que no fundo, né, se tem uma faixa com 1 metro de altura, onde primeiro se preenche esta parede, né? Então, a parede no primeiro momento, quando se lança o concreto, o concreto se abaixa, se forma uma saia de 1,5 metro, 2 metros, né? Para depois se completar a parede completamente completo, e depois se tem o preenchimento de todo o concreto do piso, da lousa de subpressão, né? O ponto importante também é que a armadura do bloco, do bloco de cimentação, interage com a lousa, né? As armaduras das colunas também interagem com a lousa, todos estão engastados juntos para que se tenha um elemento único, né? Em algumas obras, em alguns projetos, fazemos, por exemplo, né, quando temos paredes entre 3 metros, 4 metros, né, se faz exatamente a concretagem única, uma concretagem monolítica, onde se concreta a parede de 4 metros, 5 metros de altura, junto com o piso em um único dia, né, para que possamos ter uma estrutura monolítica. Esta é a tecnologia que desenvolvemos aqui em Brasil. É necessário muita tecnologia de concreto, né? Então, se utiliza aditivos que retardam a hidratação por 24 horas no concreto, para que não tenhamos juntas frias de concretagem. Aqui, estes são todos os pontos onde se projeta, né, onde será as juntas de concretagem, mas não evitamos em máximo para que não tenhamos nenhuma junta de concretagem, mas quando se tiver uma junta de concretagem, se utiliza a utilização das fitas hidroexpansivas, né, isto já na fase de projeto, né? Evitamos ao máximo a utilização de juntas de dilatação, juntas de movimentação, né, nessas lousas de subpressão, porque é um ponto muito fraco e que genera lá muito mantenimento ao longo da vida útil da estrutura. Então,
los servicios de los proyectistas estructurales es muy importante porque los proyectistas estructurales, justamente en la losa de superficie, es posible no se utilizar, se tirar, né, la utilização de uma junta de dilatação, né, usando alguns sistemas que chamamos, né, diagrama de isodeformação, né, onde se mostramos onde os locais onde é necessário se ter um reforço maior de acero, né? Então esse é o ponto que se utiliza muito e da importância da interação dessa tecnologia com os calculistas estruturais, né, que se mantenha sempre a abertura máxima de fissura WK menor que 0,2 milímetros. Acá é o ponto onde se tem o ponto onde se desliga, né, o rebaixamento do nível freático, né? E neste caso se tem todo o empurro hidráulico, né? E este é o ponto importante que se faz para que tenhamos exatamente los pontos onde mostramos exatamente, né? Onde seria importante a utilização, né, do estudo do calculista estrutural. Então, esta lousa de subpressão é desenhada em elementos finitos, né? Neste caso, quando se faz o diagrama de isodeformado da lousa de subpressão, temos áreas verdes, temos áreas amarelas, temos áreas rojas, né? Onde as partes rojas mostram pontos com excesso de deformação. E neste caso, o calculista estrutural, por exemplo, se mostra acá, por exemplo, o poço de elevador, né, o ponto onde seria necessário, por exemplo, uma junta de dilatação, mas em vez de se utilizar uma junta de dilatação, colocamos aumentamos, reforçamos com acero. Então, neste ponto, a taxa de armadura é maior, para que evitamos a utilização da junta de dilatação, né? Este é o ponto que se utiliza bastante, né? E uma coisa muito importante, né? O efeito da lousa, né? Cada metro de profundidade dentro do nível freático é 1 tonelada de empurre por metro quadrado, né? Então, essa é uma carga muito significativa, né? Então, no momento de se desligar o rebaixamento do sistema de rebaixamento de nível freático provisório, é necessariamente um ponto que quem deve se controlar é o calculista estrutural, porque ele vai ver o peso da lousa, né? Do concreto, do peso próprio da lousa, o preço próprio de alguns andares, alguns pavimentos, que seria suficiente para que se contraponha o empurre do hidráulico, né? Então, por exemplo, no projeto que mostrei do Museu de Imagem e Sonido, né? Nessa lousa está a 5 metros, né? 5 metros de profundidade, isto quer dizer 5 toneladas, né, por metro quadrado. Então, foi necessário que a estrutura fosse construída até o segundo pavimento, para que todo o peso do segundo pavimento seja suficiente para sobrepor o empurro hidráulico. E só somente neste momento que se foi desligado o sistema de nível freático, tensão freático. Né? Outro ponto importante é o que possamos dizer que é o fator de segurança para as cargas, né? Que serão os pesos, né? Peso da lousa, o peso da edificação contra o empurre hidráulico, né? Então, normalmente, no empurre hidráulico, utilizamos o coeficiente de segurança de 1,4, né? Que é uma majoração importante para que consideramos o efeito de empurre hidráulico. E, neste caso, no caso do peso, um ponto muito importante é que não se deve utilizar o coeficiente 1,4, é sim um coeficiente 1,0, né? Para que não subestimemos o peso, né? Porque neste caso, quando consideramos 1 em vez de 1,4, estamos a favor da segurança,
né? Então, este fator de segurança 1 tem que ser introduzido manualmente em los sistemas de computações, nos programas de computações, porque normalmente os sistemas já consideram o fator de segurança 1.4 e é muito importante que utilizamos o fator de segurança 1 para este tipo de trabalho. Então, esse é um segundo ponto importante. Então, quando falamos no começo, né, utilizar o termo armadura superior, armadura inferior, porque não sabemos qual seria o negativo e qual seria o positivo, porque o empurre hidráulico se varia com o tempo, com o período do ano, pelos períodos de lluvias, né? Então, são casos muito importantes e, por isso, essa variação também muito grande de 1.4 nesse fator de segurança de trabalho, né? Outro ponto importante é a utilização dessas estruturas formadas para que se tenha dentro do Eurocode 2, por exemplo, né? Algo, por exemplo, nos casos, por exemplo, onde a profundidade é 3 metros de coluna d'água, 6 metros de coluna d'água e 10 metros de coluna d'água. Na verdade, esta tabla mostra uma relação entre o gradiente de pressão e o espessor da louça, né? E também a abertura de fissura permitida em milímetros, né? Seria no máximo 0,2 milímetros, né? Quando você tem, por exemplo, um subsolo de 3 metros, né? Quando você tem 2 subsolos com 6 metros de coluna d'água, né? A abertura máxima permitida é 0,15, né? E quando temos 3 subsolos, né, a abertura de fissura máxima permitida seria de 10 milímetros. Então, estas são algumas coisas que essa tabla está no Eurocode 2, né, de dimensionamento de estruturas de concreto, né? Outro ponto bastante importante, este é um outro tema que é muito interessante, mas que nós chamamos de interface suelo-estrutura ou interface cimentação e estruturas, onde é importante se dizer que se tem diversos tipos de deformado de recalque, né? E as reações variam muito, né? Quando se tem uma análise de interação solo-estrutura comparado, né, com a análise convencional, né? Então, por isso é muito importante também, né, que hoje acá em Brasil, por exemplo, temos módulos de computações que têm exatamente essa interação solo-estrutura. Então, o que podemos dizer é que é muito diferente quando a carga está de baixo para cima, né, que não estamos acostumados, porque os programas de computações são somente as cargas de cima para baixo. Então, este é um tema importante, mas que solamente para dizer que esta análise de interação solo-estrutura ou cimentação de estruturas é um tema muito importante também, né? Outro ponto, mostramos agora também alguns casos de algumas das obras, por exemplo, o condomínio Adelaide, onde está dentro do mar, né? Então, é uma superfície de subsuelo de 2.500 metros quadrados, uma louça e cortina de hormigão moldeado, né? O nível máximo da maré é 2,60 metros, a pressão negativa considerada é 4 toneladas por metro quadrado, né? O volume total do hormigão autoselhante é autoselhante porque com os aditivos cristalinos foram 630 metros cúbicos de hormigão, de concreto, né? Então, se mostra como se foi o projeto, na questão de onde se tem as barreiras para que se tenha o bombeio da água e que se pudesse se fazer todo o subsolo dentro da água, né? A gente mostramos também as aplicações do concreto com o aditivo cristalino que tem, né, esta coloração verde inicial nos primeiros 30 minutos que mostram que este concreto tem, né, o aditivo cristalino. Então, esse é o ponto importante, né? Também mostra também que é necessário, né, se prever, né, provisionar uma verba para pós-tratamento de grietas, né, porque não é 100% das grietas que se autoselam, né? Existem algumas grietas que se tem um ancho, né, maior que 0,5, com 1 milímetro de espessor, né? Nesses casos, tem os tratamentos convencionais com morteiro de fraguado rápido, né? Cristalização, morteiro de reparo com cristalização, que se faz essa aplicação normal. Então, normalmente se tem
uma previsão de algo em torno de 15 centímetros de fissuras a serem tratadas, né, por metro quadrado de área sob pressão hidrostática. Então, se tem um subsolo com 1.000 metros quadrados, provisionamos uma verba equivalente a 150 metros lineares de tratamento, né, por cristalizações dessas aplicações. Então, seria 15 centímetros por metro quadrado. Este é o que chamamos dos índices de aplicação. Também temos, né, juntas que seriam tratadas porque tienes algumas desgregações do concreto, né? São pontos que são necessários basicamente para fazer pequenas intervenções, né? Seja era por tratamento, seja era também por injeções de resinas de poliuretano. Né? Mas de qualquer momento, né, depois do desligamento, se tienes, né, um tratamento das ponteiras do rebaixamento provisório, estas ponteiras também tienes que ser dimensionadas pelo calculista estrutural, e saber que tienes uma armadura interna, porque é um ponto também que tienes uma pressão muito grande. Mas eu creio que é solamente necessário um morteiro defraguado rápido, porque esse fluxo não é tão rápido também, né, mas que é importante que o calculista estrutural dimensione, né, os tratamentos das ponteiras de ensofriática. Né? Outro ponto importante é que mostra, né, subsolo. Este subsolo está 2,60 metros abaixo do nível do mar, né? Está totalmente seco. Né? Então, se mostra um projeto que foi em 2013, então você tem quase 10 anos que você tem a estrutura totalmente seca, não se tem nenhum sistema de bombeio, nada, né? É um projeto que é muito importante quando você tem, por exemplo, um coche elétrico, né, instalações elétricas dentro do mar, praticamente. Né? Aqui se mostra a estrutura pronta, né? Onde se tem, os moradores têm a oportunidade de ter os coches, também tem a oportunidade de ter os barcos também, né? E é um projeto muito interessante, muito bonito, que é um reto muito inovador dentro da aplicação brasileira. Neste caso, temos hoje mais de dezenas de projetos como estes aqui em Brasil. Outro ponto seria os South Hubs, que em Brasília, né? A parte mais importante é que está em um bairro ecológico, né? No oeste de Brasília, uma superfície de algo em torno de 17.000 metros quadrados, né? Mas a parte da lousa de subpressão são 3 sótanos, sendo uma lousa de subpressão, né? E tienes o destino misto comercial e residencial. Né? Exatamente o que mostrei no começo, no vídeo de começo, né? Onde se mostra bastante água. Né? Este é o que se ganhou o prêmio de sustentabilidade da Câmara Brasileira de Indústria da Construção em 2018, por inovação, por sustentabilidade, como um sistema construtivo inovador e sustentável. Né? Esse tem todos este detalhamento, por exemplo, este aumento de pelo menos 15 centímetros da parede, né? Então, esse chamamos kicker, né? Como se fossem os kickers de futebol americano. Acá, por exemplo, em lado se mostra os pontos que normalmente se teria uma junta de dilatação, mas se vê que neste caso se utilizou uma taxa de armadura maior para que evitamos a utilização da junta de dilatação. Aqui todo o controle da umidade antes do lançamento é muito importante, né? Que se controle a umidade, se controle a temperatura antes de lançar-se este concreto, né? E depois também desse concreto. Acá se tem a mesma foto dela que se ganhou o prêmio, né? Em 3 etapas, então você tem 2 juntas de concretagem, né? Com tratamentos específicos também, com a utilização das fitas hidroexpansivas, né? E aqui também tienes o controle da temperatura, né, do concreto, né? Se mostra que é muito importante. Neste caso, em hipótese alguma, se pode se passar de 65 graus, porque teríamos problemas de heteringita tardia, né? Seria um problema muito maior. Né? Neste caso, não foi necessário
a utilização de gelo, né? Mas que é muito importante que se tenha um controle da temperatura do concreto lançado. Né? Aqui a foto, né, onde se tem uma estrutura, um subsolo totalmente estanco, sem bombeio, sem sistema de bombeio, sem generadores, né? Este é o que utilizamos muito. Este é um caso mais fácil do que, por exemplo, de Salvador, Bahia. Né? Esta é a composição final, né? E aqui seria a aplicação de um projeto de Vita em Jurerê. A poucos metros da praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, o Vitra é um empreendimento CFL de qualidade premium, com áreas privativas de até 580 metros quadrados e execução iniciada em janeiro de 2018, com previsão de entrega para outubro de 2020. Com as sapatas e vigas de baldrame já concretadas, a próxima e uma das mais importantes etapas de construção é a execução do subsolo, que na presença de lençol freático de nível elevado, torna-se um desafio ainda maior. Diferente da usual opção de manter bombas permanentes de rebaixamento do lençol freático, a equipe técnica da CFL optou por uma solução mais segura, sustentável e econômica para os usuários do prédio, um subsolo completamente estanque. Fazer um subsolo inteiro sem junta de concretagem não é uma decisão simples. O projeto estrutural já deve ser pensado dessa forma, a especificação dos materiais é diferenciada e o plano de concretagem é muito mais complexo. O desafio foi realizar uma concretagem de 528 metros cúbicos em 9 horas, de uma só vez. A concretagem que estamos fazendo hoje é uma data marca aqui do empreendimento. Ela começou o estudo há mais de 4 meses, com o empreiteiro, com a concreteira, com os projetistas. Ela foi planejada tanto na parte de execução técnica quanto operacional. Diante do objetivo, chega a hora de definir os parceiros e materiais mais adequados para a missão. Concretar mais de 2.000 metros quadrados de laje de subpressão e 660 metros quadrados de cortina, totalizando 528 metros cúbicos de concreto lançados em um único dia. Então a gente está usando aditivos impermeabilizantes de concreto, além de retardador de pega. A gente pensou na quantidade de funcionários que teriam que estar trabalhando aqui para atender a demanda. E a sinalização no entorno, o fechamento da concreteira também para atender somente a nossa obra. Após análise das opções disponíveis no mercado, a melhor escolha se deu com o sistema de impermeabilização por cristalização White Tank da Penetron e o sistema de formas e escoramento Comain da UMA. Os produtos de alta performance da Penetron garantem maior estanqueidade, resistência e qualidade para o concreto, enquanto a linha Comain da UMA permite a montagem de forma mais eficiente e segura em comparação aos métodos convencionais, além de assegurar um ótimo acabamento na superfície do concreto. Penetron está presente com o Penetron Admix incorporado no concreto e com o sistema Penebar para garantir a estanqueidade do subsolo. A gente tem também uma grande vantagem hoje de estar usando esses materiais onde tu usa o elemento de estanqueidade e a própria estrutura. Então a gente tem grandes benefícios, além de ser um produto totalmente mineral, está em contato perto com o lençol freático e está exposto às névoas salinas, os cloretos. Então tem uma condição de desempenho muito grande hoje nessa obra. Com os principais insumos e métodos executivos definidos, outros cuidados foram tomados para o sucesso da operação. São eles: planejamento com plano de concretagem detalhado, mão de obra e equipamentos reservas em stand-by, uso de 3 bombas do tipo lança, trabalhando em conjunto, usina de concreto com dedicação exclusiva no dia da concretagem, ausência de juntas de concretagem, cobrimento de armadura garantido com espaçadores feitos de concreto de alta resistência, promovendo a ausência de aço ou outro material que poderiam criar pontos de infiltração. Traço do concreto diferenciado com predominância de brita zero, aditivo Penetron Admix dosado na usina, abatimentos adequados e estabilização com retardador de pega para 24 horas,
Fita hidroexpansiva Penetron Penebar SW55, aplicada nas juntas de tubulações, poços de elevadores, elevatórias pluvial, esgoto. Esse subsolo ele foi executado numa condição de ser executado monolítico, né? Então esse é um dos grandes desafios da obra. Evitando juntas de concretagem, em função do lençol freático que existe na região. Essa primeira concretagem é sempre um momento muito importante da obra. A Roche fica muito feliz de participar de eventos como esse. 4 de junho de 2018 é o dia escolhido. Além dos envolvidos indiretamente, a operação dispôs de 72 funcionários dentro do canteiro de obras. Com 9 horas de duração e revezamento para intervalos de refeição, a empreiteira Roche Construções superou as expectativas, dando todo o suporte de mão de obra necessário para que tudo transcorresse conforme planejado. É interessante ver o engajamento da equipe, como o pessoal se disponibilizou e está em cima do projeto. Apesar da dificuldade da organização e do planejamento que teve que acontecer, é interessante frisar aí o engajamento do pessoal e a vontade de fazer tudo acontecer como foi previsto. O corpo técnico da CFL ainda contou com o apoio constante da Penetron e UMA durante todo o processo. Graças a um trabalho aqui da equipe, boa empreiteira, boa empresa, concreteira, produtos corretos, nós estamos finalizando a concretagem e foi um sucesso. Para a conclusão do serviço, utilizou-se o processo de cura submersa da laje, com água proveniente das bombas de rebaixamento temporário do lençol freático, reduzindo o impacto ambiental e garantindo uma laje com o mínimo de fissuras. Ao desformar as cortinas, todo o esforço é recompensado com um resultado excepcional: subsolos sem falha de concretagem, com superfície lisa e estanque. CFL, referência em empreendimentos de maior valor agregado. Este es el punto que mostramos que empezamos a hace 10 años este sistema aquí en Brasil. Lo creo que es muy importante que es decir que la tecnología de estanco de lazo supresión es una conjunción de varios profesionales. Lo proyectista de improvisación, lo tecnologista de concreto, lo aplicador white tank y también lo proyectista estructural. Este es el punto donde que mostramos la importancia de nuestras aplicaciones. Fica nuestro contactos, la info de Penetron Argentina y también nuestro site en penetron.com.ar. Muchas gracias a todos. Acá mostramos acá para ustedes, ¿no? Emilio, la verdad, impresionante presentación. Excelente, te felicito y te agradezco un montón. Desde acá de Penetron Argentina estamos completamente agradecidos por tu intervención. Y también obviamente a toda la gente que está escuchando la charla y a la AIE, que siempre nos acompañan y nosotros acompañamos también. La verdad que muchísimas gracias por este espacio y por habernos contactado con tanta gente específica, digamos, capacitada en estos temas y que espero que les haya gustado también la charla. Hay muchas preguntas, así que no sé si quiere alguien de la AIE. Sí, Ariel, me sumo a tus felicitaciones a Emilio y si te parece podemos empezar a leerlas. Dale. Bueno, pregunta Ariel Stippelman. Perdóname, sos vos, ¿y qué preguntas? Acá en Buenos Aires hay muchísimos edificios que están bombeando agua permanentemente. ¿Podría explayarse más con la ley en Brasil que prohíbe esto? ¿Cómo se soluciona lo existente? Exacto, porque lo bombeo permanente es un tema muy grave acá, hasta en Brasil,
porque tenemos 16 accidentes en los últimos 5 años por causa de los recalques de estructuras, ¿no? Donde se tiene esta característica. Entonces, este era un punto en ambientes de suelos moles. Por ejemplo, en São Paulo temos uma camada de 5 metros de solos moles. Cidade de México tem uma camada de quase 40 metros de solos moles. Este é um tema geotécnico, onde o rebaixamento do nível freático é um tema muito importante. O outro é a proteção das áreas de proteção permanente de los mananciales acuíferos. Este é um ponto muito importante. Então, em Goiânia e em algumas cidades acá em Brasil, las edificações próximas de 500 metros de áreas de proteção ambiental, tienes que utilizar este sistema que chamamos white tank, por questões de sustentabilidade do meio ambiente. Então, em Brasília, em Goiânia, a prática desta tecnologia é muito utilizada. Neste caso, eu creio que nos últimos 4 anos, todos os prédios de Goiânia se utiliza, especialmente no bairro mais nobre, que é o bairro Marista, se emprega solamente esta tecnologia white tank de estanquidade de losas de subpresión. Perfecto. Pregunta Alejandra Fernández. En el caso de aplicar este aditivo como pintura, ¿qué presión positiva soporta la misma? Y bien, después te leo la otra parte. Ok. Lo creo que es muy importante decir que los sistemas tornan lo concreto con baja permeabilidad, principalmente no solamente la porosidad, que cuando se hace el ensayo pela permeabilidade, quer dizer, a permeabilidade pelas porosidades, o ensaio é feito a 140, 124, 120 metros de coluna d'água, né? Mas na prática, o que é mais importante é o fluxo de água pelas grietas, né? E neste ponto, né? Se faz com algo em torno de 25 metros de coluna de água, né? Porque em la prática, né? Não temos subsolos tão profundos, né? Mesmo na prática, né? Temos acá em Brasil alguns subsolos com 7 pavimentos, 7 pisos, né? Que também se utiliza este sistema, né? Mas, por exemplo, é muito importante que se entenda que é um problema de dimensionamento, que é las cuestiones de armadura superior, armadura inferior, la espesor del hormigón, ¿no? Entonces, existe toda una relación entre estos tres factores para que se tenga, por ejemplo, ¿no? Soportar los 25 metros de columna de agua. Quiero agregar algo. Sí, Ariel. Juan, algo que en esta pregunta, yo imagino, la pregunta es porque normalmente los sistemas de impermeabilización que teníamos acá en Argentina eran cementicios de capa. Entonces, por eso pregunta cuánta presión soporta. En el caso de Penetron, que es un químico que va a penetrar en la estructura y va a reaccionar, es toda tu estructura la que está, digamos, soportando la presión de agua. Y en el caso de un cementicio que se aplica superficialmente, es solamente esos 5 milímetros que están pegados a ese hormigón lo que va a resistir esa presión de agua. La aplicación es, si hay, por ejemplo, vos tenés un cementicio aplicado en una estructura existente, tenés que retirar ese cementicio, dejar el hormigón a poro abierto y ahí aplicar los productos Penetron para que puedan penetrar. O sea, lo que nosotros necesitamos es que la masa esté húmeda y por capilaridad, como el producto es hidrofílico, va a empezar a penetrar. ¿No es así, Emilio? Perfecto, Ariel, exactamente. Claro, yo entiendo que la pregunta también se refería a que al tener la presión, el agua se resiste a ese procedimiento. Entonces, pregunta hasta qué altura de agua el agua empieza a vencer ese avance por porosidad del producto, y creo que la respuesta fue de 25 metros, ¿puede ser? Sí, puede ser. Puede ser.
¿Cómo sería la aplicación más conveniente en una estructura existente para favorecer el llenado de los poros con este producto? Sí, en este caso yo creo que la utilización de lo mismo principio activo de Penetron, ¿no? Los productos se llama Penetron, lo mismo nombre de la empresa, porque el producto Penetron es un polvo que tiene los principios activos que se utilizan no Penetron Admix, ¿no? Mas nesse caso se aplica sobre lo concreto endurecido. Un punto importante es que es un producto de penetración, de fusión dentro de las porosidades. Entonces, como se Ariel habló, es muy importante que se abra las porosidades con un hidrotratamiento mecánico de agua sobre alta presión. Tenemos algo en torno de 4.000 libras, que es algo en torno de 350 bar de presión, o para que se tenga los poros abiertos para que se permita la penetración de los cristales y de las sustancias químicas activas para que se formen, ¿no? Los cristales no solamente en la capa, ¿no? El producto no es solamente en la capa, no es una película, no funciona como una película, es lo punto muy importante, no funciona por adhesión de esta película. La penetración de las sustancias químicas activas profundamente para el concreto proporciona esta resistencia a presión negativa, ¿no? En grietas y en porosidades, en capas algo en torno de pelo menos 5 centímetros para dentro de lo hormigón, de lo concreto. Lógico que depende, ¿no? de la regulación agua-cimiento de este concreto, de la prima C de este concreto, depende principalmente de la porosidad, mas yo creo que en los mayores, en concretos con F' C 40 megapascales, pelo menos, ¿no? No mínimo 40 milímetros tenga penetración de nuestro producto. Bien, la siguiente pregunta la realiza Andrés Malvar, lo saludamos, expresidente del AIE, y pregunta si aumenta la resistencia a la tracción. Lo podemos decir que se tienes, ¿no? Un aumento de 5 a 7% de la resistencia de la compresión, ¿no? Se puede decir que la tracción es algo en torno de 15% de la compresión. Entonces sería 15% de 5 a 7% de aumento, ¿no? Que se podría ser esperado en este concreto, ¿no? Una cosa que se tiene utilizado en este caso es la utilización conjuntas con fibras metálicas o fibras plásticas sintéticas, ¿no? Que se tiene lo que llamamos compuestos cimentícios engenerados, ¿no? Que es otro tema que se tiene, que se utiliza los aditivos cristalinos específicamente para aumento de la resistencia a tracción, ¿no? Mas es un otro tema, es un producto bien diferenciado, ¿no? Que es un tema que se está estudiando mucho en un proyecto llamado Resilience, ¿no? En Europa, junto con el profesor Liberato Ferrara de Politécnica de Milán. Hoy, ese proyecto se terminó en 2022 y ahora la profesora Nili de Belli, en un proyecto llamado SmartThinks, ¿no? se tiene desarrollado, ¿no? Productos concretos autosellantes reforzados con fibras, ¿no? Que es un otro tema, ¿no? Muy interesante para estructuras en ambientes de extrema agresividad. Ok. Ahí, complementando un poco la pregunta, esto supongo, Emilio, estará ensayado, ¿no? ¿Puede ser? ¿Habrán hecho ensayos para evaluar el aumento de la resistencia? Exacto, porque cuando se tiene hoy, por ejemplo, cuando se va en los Science Direct, que son los sites, los sitios con ensayos con artículos técnicos indexados, principalmente académicos, ¿no? Se tiene varios proyectos de ese proyecto Resilience que tiene todos estos datos que yo hablé acá. Bien, la siguiente pregunta la realiza Diego Zurrita y, bueno, en parte está contestada, pero vamos a reiterarla. ¿Estos aditivos se deben utilizar al momento de cargar la estructura o se pueden utilizar en estructuras ya existentes?
Los dos. Yo creo que la diferencia es que cuando se mezcla dentro del hormigón, el producto está distribuido en todo lo concreto. En este caso, le llamamos como si fuese un proceso integral, o una impermeabilización integral. Cuando se aplica como una pintura, ¿no? Se fica más concentrado en la superficie, ¿no? Entonces, se tienen esas dos diferencias, mas de cualquier forma, en términos de impermeabilizaciones, son equivalentes. En términos de protección química, yo creo que la concentración de los químicos, la pintura, en una estructura existente, se torna más concentrada en la superficie. Entonces, esos dos parámetros es muy importante se decir, ¿no? Cuando se pierde la estanquidad y cuando se pierde la protección química. Mas los aditivos cristalinos lo proporcionan las dos propiedades. Okay. Entonces también se utiliza mucho en estructuras industriales también. Alejandra Fernández pregunta, cuando se aplica Penetron a una fisura y se va sellando con el ingreso de agua, ¿también se recompone la resistencia, además de la estanqueidad? Este es un tema que es de mi proyecto de maestría del Instituto Tecnológico de Aeronáutica. En un primer momento se decía que los aditivos cristalinos se funcionaban bien y funcionaban con todos los tipos de cemento, ¿no? Y que en mi proyecto de maestría se mostró que no, ¿no? Para cada tipo de cemento, para cada tipo de teor de materiales suplementarios cimentícios, ¿no? Tienes diferentes propiedades y también varía también con el tipo de cura, né? Se é uma cura submersa, se é uma cura a aire, se é uma cura intermitente, úmida e seca, né? Tienes uma série de coisas que se podem se dizer, né? Mas, assim, quando temos o selamento das fissuras, nós chamamos de concreto autoseliante, né? Mas em alguns cimentos específicos, por exemplo, os cimentos siderúrgicos, que são os cimentos que têm teores de escória de alto-hornos bastante alto, acima de 55%, por exemplo, em meus ensaios eu tive os dois. Eu tive o selamento da grieta e também a recuperação mecânica, né, da compressão, né, e também uma parte da tração, né? Então, se pode se dizer que sim, né? Mas depende muito do tipo de cimento. Eu creio que alguns cimentos específicos têm esta característica, né? E neste caso, quando se recupera tanto a cicatrização como a recuperação mecânica, chamamos estes tipos de concretos como concreto autorregenerante. Seria o próximo passo que estaríamos los estudios, ¿no? Dentro de los estudios de concretos autocicatrizantes. Bien, bueno, acá puse yo una pregunta. En el caso de aplicar el producto como pintura, ¿hasta qué profundidad penetran los cristales y qué vida útil tiene? ¿Hay que aplicar segundas manos? Sí, lo creo que el punto es muy importante que la pintura proteja el recubrimiento de lo concreto. Acho que ese es el punto más importante, porque en este caso protegería también lo acero, ¿no? En este caso, el producto está formulado para que en un concreto diseñado con F'C 40 megapascal, ¿no? Se tenga todo el cubrimiento de lo concreto de 50 milímetros, ¿no? Entonces, este es el punto. Alguns ensaios que se fazem com concreto mais poroso, né? É muito importante dizer que é um concreto com relações de água-cimento maiores, consumos de cimento muito baixos, né? Se propõe penetrações muito maiores do que 50 milímetros. Por exemplo, penetrações de algo em torno de 300 milímetros ou 30 centímetros, né? Mas nesse caso é um ensaio onde la intención es estimar el potencial de penetración del producto, ¿no? Entonces, no se puede decir que en todos los concretos se penetra 30 centímetros para dentro concreto.
eu creio que a informação mais técnica seria que a aplicação por pintura seria uma cristalização profunda que pegaria todo o recobrimento de 50 milímetros, né? 50 milímetros, 5 centímetros de lo concreto. Bien, la siguiente de Leonardo Bassani. Cuando se aplican las recomendaciones del ACI, por ejemplo 350 o el 224, requieren mayores cantidades de armaduras. Al utilizar estos productos, ¿puede reducirse estas cantidades de armadura permitiendo la formación teórica de espesores un poco mayores a los que se requeriría para hormigones sin aditivos? Este é um ponto muito interessante, né? Mas este é um tema que se deve fazer com muito cuidado, né? Quando se a taxa de armadura é por questões de durabilidade, né? Não é uma questão estrutural, não é um requisito estrutural, se pode reduzir a taxa de armadura utilizando os concretos autocicatrizantes com os aditivos cristalinos. Esta é uma prática que fazemos muito acá em Brasil, quando a taxa de armadura, a alta taxa de armadura é por questão de durabilidade, né? Não por questões de estruturais mecânicas, porque nesse caso é necessário, a taxa de armadura é necessário para resistir aos esforços mecânicos, né? Então, existe este ponto, se pode sim fazer diminuir a taxa de armadura, mas quando a taxa é um requisito de durabilidade, não um requisito de resistência mecânica. Bien. María Fernanda Holguín pregunta, ¿tienen experiencia en la aplicación de estos productos en pantallas de pilotes o muros colados? Sí, perfecto. Este é o ponto que utilizamos muito, porque num primeiro momento, né, quando chamamos de subsolos estanques, né, temos as contenções, né, por exemplo, o convencional, e dentro da contenção se faz a louça de supressão em uma parede de concreto interna, né? Hoje evoluímos estas aplicações onde utilizamos o aditivo cristalino dentro dos concretos de cimentações, né? Este foi um avanço, eu creio, muito recente acá em Brasil, porque os projetistas de cimentações são muito mais, eu creio, têm que ter mais segurança. Então, estas mudanças de mescla de concreto foram mais recentes, de 4 a 5 anos acá em Brasil. Exatamente, utilizamos hoje a nossa normativa de dimensionamento de estrutura de concreto brasileira NBR 6118 prevê que as cimentações tenham que ter um sistema de proteção, de impermeabilizações, e no caso muito importante seria a utilização de aditivos cristalizantes dentro das cimentações. Bien. Pregunta Dante, estimados, para el caso de muros de mamposterías en sótanos, ¿podemos aplicar sobre revoque o bien picando revoque y aplicar sobre ladrillo? Este era um tema muito eu creio que é. ¿Por quê? Porque os reboques, por exemplo, é um material que é cimento, arena, né, e água, né? E que a diferença com o concreto é somente o agregado graúdo, né? Mas, né, o que se acontece muito na prática, né, é que dentro de los reboques se utiliza muito aditivos hidrofóbicos, por exemplo, né? É muito comum se utilizarem aditivos hidrofóbicos que poderiam dar na incompatibilidade com o cristalizante. Então, num primeiro momento, sempre a Penetron abra lá que os aditivos cristalinos são solamente para concreto, né? Mas eu entendo a pergunta, né? Em alguns países se utiliza em mamposteria também, mas neste caso seria solamente um caso muito específico, né? Porque quando não se utiliza outros tipos de aditivos como polímeros acrílicos, né, aditivos hidrofóbicos, né? Então, este é o ponto que se torna
que não se pode se dizer que se pode se fazer em mamposteria e se pode fazer em reboque, por exemplo. Não sei se entenderam, mas como fabricante, dissemos que solamente para utilização em concreto. Bien, claro. Otra pregunta, ¿se pueden usar estos aditivos en estructuras de contención de agua de uso sanitario? ¿Cisternas de agua potabilizada o de cámaras cloacales? Sí, este es un punto muy importante porque es la cuestión de potabilidad, ¿no? Porque es un producto que se forma cristales muy semejantes a los concretos, ¿no? Los que se forman son los cristales de CSH modificado, ¿no? Tienes portlandita, tienes tringita, tienes son cristales que son formados. Entonces, la cuestión de la potabilidad es muy importante, es decir, que tanto los sistemas con aditivado en la mezcla de lo concreto como la aplicación por pintura posterior, ¿no? Es totalmente potable, ¿no? No afecta la potabilidad. Él puede alterar un poquito el pH para más alto, ¿no? Mas, normalmente solamente se descarga la primera agua del reservorio y no hay ningún problema. Bueno, ya estamos sobre el tiempo cumplido. Les agradecemos muchísimo Ariel y Emilio esta exposición y a todos los participantes. Espero que les haya sido seguramente de interés. Todos han sido muy activos con las preguntas, así que eso ya nos demuestra el interés de todos los inscriptos. Muchísimas gracias, Emilio, Ariel. Saludos. Muchísimas gracias para Juan, María y Ariel también, ¿no? Por la oportunidad. Yo estoy acá en São Paulo, en Minas Gerais. Yo tengo que ir para el aeropuerto ahora también para voltar para São Paulo, ¿no? Mas fue una oportunidad muy interesante. Deseo que la próxima sea presencial, que pueda verlo personalmente las personas, porque es muy costoso estarmos totalmente virtual. Entonces, podemos ver, estaré en Buenos Aires, ¿no? En el Congreso de Argentina, ¿no? Y sería un placer mucho conocer Buenos Aires. Ariel me prometió los platos con ancho, ¿no? Bife de chorizo te prometí. Bife de chorizo, exacto. Bife de chorizo. Emilio, todos los participantes están agradeciendo en cascada, llueven los agradecimientos, y como vos bien decís, esto continúa en las jornadas, así que aprovecho a reforzar la invitación a los oyentes que no estén ya inscritos. En las páginas de la AIE tienen toda la información. Y bueno, ya damos por finalizada esta charla. Muchísimas gracias. Una cosa sola, Juan. Sí, dale, Ariel. Para los que le quedaron con alguna duda o alguna pregunta, Penetron Argentina obviamente los podemos asesorar. Y también nosotros tenemos todo el tiempo contacto con asesores internacionales como Emilio de Penetron. Si hay algún proyecto especial, ya sea sanitario, de puertos, o de puentes, o de edificios, o de lo que sea. Si hay alguna cuestión así muy específica, tenemos ese asesoramiento internacional. Y bueno, nada, estamos obviamente a disposición para asistirlos en lo que sea necesario, ¿no? Perfecto, y como ya se dijo, Emilio va a participar en las jornadas, así que ahí lo van a poder encontrar. Así es. Sí, sí. Muchísimas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Emilio, hasta luego. Hasta luego.